Salve Maria Santíssima. Ainda falando sobre o cânone bíblico, vamos falar hoje sobre a versão da Septuaginta, ou versão dos 70. Septuaginta é o nome de uma tradução do século III a.C. das escrituras hebraicas para o grego koine. O nome deriva da palavra latina para 70 e também é conhecida como a 70, como no algarismo romano, né? LXX. Essa tradução foi encomendada pelo rei egípcio Ptolomeu, que desejava expandir a célebre biblioteca de Alexandria e incluir a sabedoria de todas as religiões antigas do mundo. Como o grego era a língua de Alexandria, as escrituras, portanto, tiveram que ser traduzidas para essa língua. O primeiro escritor que relata a existência da versão da Septuaginta é Aristóbulo, um autor judeu que viveu no início do século II a.C. Em sua carta de Aristeu, ele explica que a versão da lei em grego foi concluída sob o reinado de Ptolomeu Filadelfo. Ptolomeu, em contato com o sumo sacerdote, Eleazar em Jerusalém, pediu-lhe que lhe enviasse tradutores. 6 foram escolhidos de cada uma das 12 tribos de Israel, dando o número comumente aceito de 72. Até a vinda de Cristo ao mundo, a Septuaginta foi a versão do Antigo Testamento em uso pela maioria dos judeus helenistas. Há quem diga que a Septuaginta é uma possível tradução feita por origem de Alexandria do século III d.C., no século III d.C. Porém, essa ideia é fruto da má interpretação de uma das obras de Orígenes, a Expla. A Expla é nada mais do que um trabalho de crítica textual em que Orígenes tenta restaurar e revisar a Bíblia dos 70, visando chegar ao texto em sua versão original, comparando a Septuaginta com a tradução de Teodósio e o texto hebraico. A Septuaginta na era apostólica. Quando os apóstolos citam as escrituras judaicas em seus próprios escritos, a fonte dominante para sua formulação vem diretamente da Septuaginta, tendo em conta que a propagação do Evangelho foi mais bem sucedida entre os gentios e judeus helenistas. Fazia sentido que a Bíblia dos 70 fosse a versão do Antigo Testamento da Igreja Primitiva. A Sociedade Bíblica Brasileira, entidade protestante, descreve que essa foi a primeira tradução realizada por 70 sábios. Ela contém 7 livros que não fazem parte da coleção hebraica, pois não estavam incluídos quando o cânon, ou lista oficial do Antigo Testamento, foi estabelecido por exegetas israelitas no final do século I d.C. A igreja primitiva geralmente incluía tais livros em sua Bíblia. Eles são chamados apócrifos ou deuterocanônicos e encontram-se presentes nas Bíblias de algumas igrejas. Esta tradução do Antigo Testamento foi utilizada em sinagogas de todas as regiões do Mediterrâneo e representou um instrumento fundamental nos esforços empreendidos pelos primeiros discípulos de Jesus na propagação dos ensinamentos de Deus. É a Sociedade Bíblica Brasileira que está afirmando isso, né? Quais as referências dos apóstolos em relação à Septuaginta? Um bom exemplo do uso da Septuaginta pelos apóstolos está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 10. Quando Estevão foi levado ao Sinédrio pela multidão, em Atos 6, versículo 12, Estevão então se dirigiu aos judeus e contou-lhes como Jacó trouxe seus 75 descendentes para o Egito. Então José mandou buscar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, em número de 75 pessoas. Desceu Jacó para o Egito e aí morreu, ele e também nossos pais. Atos 7, versículo 14 ao 15. Uma breve verificação em uma Bíblia de tradução protestante, como a de João Ferreira de Almeida, que traduz do texto hebraico, massorético, lê-se em Gênesis.
E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, eram 70. Gênesis 46, versículo 27. Estevão menciona um número diferente de familiares daquele contido na Bíblia hebraica, isto é, devido aos manuscritos hebraicos descreverem que Jacó trouxe somente 70 descendentes para o Egito. Entretanto, a Septuaginta possui esses 5 nomes a mais, totalizando 75 nomes. Os 5 nomes que faltavam no texto hebraico foram preservados na Septuaginta. Em Gênesis 46, versículo 20, onde Maqui, filho de Manassés, e Maqui, filho de Galade, são apontados posteriormente como os 2 filhos de Efraim, Taã e Sutalã, e seu filho Edom. Com isso é possível afirmar que tanto entre os apóstolos como entre os judeus, a versão da Septuaginta era comumente usada. Caso contrário, o Sinédrio iria acusar Santo Estevão de estar acrescentando coisas às Escrituras, algo inadmissível para os judeus. Ou seja, Santo Estevão recorreu na sua pregação, para os seus irmãos judeus à tradução Septuaginta. Ele citou sobre 70, falando que tinha 75, mas na tradução hebraica só havia 70 nomes. Então ele prova que ele estava usando, a tradução Septuaginta. Jesus utilizou a Septuaginta, sim ou não? Vamos lá. Várias evidências e trechos do Novo Testamento nos comprovam ter Jesus utilizado a Septuaginta em seus discursos, ou pelo menos os evangelistas transcreveram suas palavras utilizando essa versão grega. Um exemplo disso é: Jesus respondeu, sim, nunca lestes que da boca dos pequeninos e das criancinhas de peito preparaste um louvor para ti? Mateus 21, versículo 16. Aqui Jesus se refere diretamente ao Salmo 8, versículo 3. O interessante a notar é a transição do texto hebraico. Tu ordenastes força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Jesus fala que da boca preparastes um louvor para ti. Enquanto o texto hebraico diz tu ordenaste força da boca, essa diferença se dá justamente porque Jesus está utilizando o texto da Septuaginta, que relata o seguinte: lá em... Só um instante, certo? Da boca das crianças e dos lactentes te procuras um louvor contra os teus adversários, para reduzir ao silêncio o inimigo e o rebelde. Salmo 8,3. Uma comparação entre os textos gregos evidenciará melhor que Jesus estava utilizando a Septuaginta. Mateus 21, versículo 16. Os termos transcritos por Mateus são exatamente o mesmo da Septuaginta, ou seja, preparar e louvor, respectivamente, enquanto o texto hebraico traz ordenar força. Ou seja, a tradução que Jesus usa é da Septuaginta, Se não Jesus, como fala aqui o texto, pelo menos os evangelistas usaram esta tradução. Como foi constatado, tanto Jesus quanto os apóstolos, ou os judeus palestinos, eram muito familiarizados com a versão grega das Escrituras, que continham uma quantidade de livros bem maior que a da versão hebraica. Com isso, pode-se inferir que também eram bem familiarizados com os deuterocanônicos, como veremos ao decorrer desta obra. Então aqui está um pouquinho ainda sobre a Septuaginta. Vamos aprofundar ainda mais sobre isso, tá bom? Sobre os manuscritos do Mar Morto, sobre cada um dos livros, Concílio de Jâmnia, qual o pensamento dos judeus acerca disso, dos cristãos, provar a autenticidade desses livros, um a um, com bem paciência, Então que Deus abençoe.